Você já sentiu que algo mudou entre vocês? Que a mulher que antes te olhava com amor, agora te olha com indiferença? Talvez você esteja diante dos sinais que sua mulher perdeu o amor por você. E o que você deve fazer antes que seja tarde demais? E não é exagero. Esses sinais estão bem na sua frente, mas a maioria dos homens não percebe até o amor acabar de vez. Hoje eu vou te mostrar como saber se sua mulher não gosta mais de você e te provar que existem sinais que não mentem. Então, se você sente que algo está errado, mas não sabe exatamente o que é, fica até o final deste vídeo, porque eu vou te revelar por que mudar completamente a forma como você enxerga e o que está acontecendo entre vocês. Você se interessou e quer saber quais são esses sinais? Então roda a vinheta e já estamos aqui de volta. E para você que não me conhece, meu nome é Roberta Keiko e sejam todos muito bem-vindos. É importante dizer, o amor quando começa é leve, cheio de risadas, planos e muita cumplicidade. Mas com o tempo, pequenas coisas começam a mudar e quase ninguém percebe o momento exato em que o amor começa a se apagar. Ela fica distante, fria, muda o jeito de falar com você e dentro de você nasce aquela dúvida que dói. Será que minha mulher ainda me ama? Ou pior, será que ela perdeu o amor por mim e eu não percebi? Se essa pergunta já passou pela sua cabeça, me diz aqui nos comentários, porque agora eu vou te mostrar os 4 sinais que sua mulher perdeu o amor por você. E vou te ensinar como saber se sua mulher não gosta mais de você e revelar os sinais que não mentem, aqueles que entregam o que as palavras não dizem. Mas não é sobre reconhecer que algo mudou, é sobre entender o porquê e principalmente o que você pode fazer antes que seja tarde. Então, respira fundo, abre o coração, porque o que vem a seguir pode ser a verdade que você precisa ouvir para finalmente entender o que está acontecendo com o amor de vocês. Pois nele eu vou te revelar as causas, vou explicar o por isso está acontecendo no seu relacionamento e vou te apresentar as soluções para você resolver esses problemas no relacionamento de vocês, ok? Trago agora o primeiro sinal dessa lista, que é: ela age como se estivesse cumprindo um papel. Eu sei que isso soou diferente, estranho, porém curioso. Sabe quando parece que ela ainda está com você, mas já não está mais presente de verdade? Ela ainda fala com você, ainda faz as mesmas coisas, cozinha, conversa, sai junto, mas tudo soa automático, sem sentimento, sem brilho nos olhos. É como se ela estivesse apenas cumprindo uma obrigação e não mais vivendo um amor. Mas o que esse comportamento realmente revela? Esse é um dos sinais mais tristes e silenciosos do fim emocional de um relacionamento. Porque diferente da raiva, do ciúme ou das brigas, aqui não existe mais energia emocional, nem positiva nem negativa. Existe apatia, estado de indiferença emocional. Quando a mulher chega nesse ponto, é porque algo dentro dela já se desligou há muito tempo. Ela não desistiu hoje. Ela foi se apagando aos poucos, cada vez que se sentiu sozinha, não ouvida ou não valorizada dentro da relação. Até que em algum momento ela deixou de lutar. Agora ela apenas seguiu o roteiro como quem interpreta um papel que já não faz mais sentido, mas ainda precisa estar em cena. E o mais doloroso disso tudo é que às vezes o homem ainda acredita que está tudo bem, afinal, ela ainda está ali. Mas o corpo presente não significa coração presente. E por que isso acontece? Geralmente esse comportamento nasce de acúmulos não resolvidos, como palavras não ditas, mágoas antigas, promessas quebradas, momentos em que ela gritou por dentro e você não ouviu e você nem sequer notou. Com o tempo, o amor vai deixando de ser sentimento e se transforma em hábito. Ela não quer brigar, não quer discutir, apenas sobrevive dentro do relacionamento, tentando não se magoar mais. E é nesse momento que ela passa a agir mecanicamente, como se tivesse apenas cumprindo um papel social. A de companheira, esposa, namorada, mas sem alma, sem emoção, sem entrega. Amigo, entenda o seguinte: quando uma mulher age como se estivesse apenas cumprindo o papel, é porque o amor virou rotina e a rotina virou vazio. Mas se existe algo que ainda pode reacender esse amor, é a sua capacidade de surpreender, não com presentes, mas com presença verdadeira. E dando continuidade, trago o próximo sinal desta lista, que é: ela parou de te chamar por apelidos carinhosos. Antes era automático. Ela te chamava de meu amor, minha vida ou aquele apelido carinhoso que só vocês dois entendiam. Mas de um tempo para cá, isso simplesmente sumiu. Agora ela te chama pelo nome ou às vezes nem isso.
E o silêncio do jeito dela falar diz tudo que ela ainda não teve coragem de dizer em palavras. Mas o que esse comportamento significa? Quando uma mulher para de usar apelidos carinhosos, é sinal de que algo dentro dela esfriou-a emocionalmente. Esses apelidos são expressões de afeto espontâneo. Eles não são apenas palavras, são emoções em forma de som. Quando ela te chamava de amor, o coração falava antes da boca. Mas quando o vínculo começa a se desgastar, o carinho deixa de ser natural e passa a ser um esforço. E o que antes era dito com leveza, agora parece pesado, forçado. Então ela simplesmente para de dizer. E o desaparecimento desses gestos sutis é um reflexo do que está acontecendo por dentro. Ela ainda está ali, mas emocionalmente já começou a se distanciar de você. E o que acontece dentro da cabeça de nós mulheres é profundamente emocional e simbólica. Cada apelido, cada toque, cada palavra carrega significado. Então, quando ela para de usar expressões, não é apenas um costume que mudou, é um sinal psicológico de desconexão afetiva. Ela deixou de sentir a necessidade de demonstrar carinho porque inconscientemente sente que não há mais espaço seguro para isso. Pode ser porque ela não se sente mais valorizada, ela se cansou de se doar sem retorno ou simplesmente porque se desligou emocionalmente e o coração já não fala a mesma língua. E o que você pode fazer quando isso acontecer? A pior reação possível é cobrar o carinho que sumiu. Frases como, você não me chama mais de amor, ou, por que parou de ser carinhosa comigo, só criam ainda mais distância. Porque carinho não nasce da cobrança, ela nasce da conexão emocional. O caminho certo é reacender a leveza e a emoção que ela perdeu. E como fazer isso? Volte a ser espontâneo. Gere momentos de riso, momentos novos e recordações antigas com conversas sinceras, sem pressão. Faça gestos simples mas autênticos. Um olhar diferente, uma lembrança dita, com saudade verdadeira, uma atitude que diga: eu ainda te vejo mesmo quando você tenta se esconder. Esses pequenos gestos reacendem um vínculo emocional e, aos poucos, o carinho verbal volta. Não por costume, mas por sentimento. Quando uma mulher para de te chamar por apelidos carinhosos, não significa o fim do amor. É o coração dela pedindo para ser tocado de novo. Porque o carinho não some. Ela só adormece quando não encontra mais reciprocidade. Antes de darmos continuidade para o próximo sinal, peço para vocês se inscreverem no canal e já deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Dito isso, trago o seguinte sinal, que é: elaia outros homens, mesmo que indiretamente. Talvez você nem tenha dado tanta importância no começo. Ela comentou algo como: nossa, fulano é tão educado, ou aquele cara sabe valorizar uma mulher. Pareceu inocente, né? Mas o que vem por trás dessas frases é muito mais profundo do que parece. E o que está por trás desse comportamento? Quando uma mulher começa a elogiar outros homens, ainda que de forma disfarçada, é sinal de que ela está comparando inconscientemente o que vê neles com o que sente falta em você. Esses elogios são, como mensagens indiretas, formas sutis de dizer: eu queria que você fosse assim comigo. Pode ser um colega de trabalho atencioso, ou um amigo que a escuta com paciência, ou um conhecido próximo que faz pequenos gestos de cuidado. Ela enxerga neles o que você já foi um dia, o que ela gostaria que você voltasse a ser. Esse comportamento não é sobre outros homens, é sobre o que ela sente falta em você. O elogio é uma forma de validar um ideal. Quando ela elogia alguém, está externando o que admira e muitas vezes o que não encontra mais em casa. A cabeça feminina tende a expressar insatisfação indiretamente, porque confrontar de forma direta nem sempre parece seguro emocionalmente. Então, em vez dela falar sinto falta da atenção, ela diz: fulano é tão atencioso com a esposa dele. E essas comparações são o reflexo de uma mulher que ainda sente algo, mas está emocionalmente carente e talvez em silêncio por frustração. Se nada mudar, o que é hoje apenas um elogio, pode virar admiração real e, em casos mais graves, vontade de se afastar para buscar em outro o que faltou em você. E como esse sinal aparece, ou podem aparecer no dia a dia, ela fala bem de outro homem com frequência, mesmo sem perceber. Ela elogia homens amigos seus e você sente uma mudança no olhar, como se ela quisesse te provocar. Mas, ao mesmo tempo, tenta expressar algo que sente falta. Não é ciúmes que você precisa sentir, é atenção.
Porque quando uma mulher começa a admirar o comportamento de outro homem, é porque o seu já não inspira mais o mesmo sentimento. E o que você pode fazer quando isso acontece? A pior reação é tentar competir com um homem que ela elogiou ou se mostrar ofendido. Isso só reforça a desconexão. O certo é ouvir o que ela não disse, mas o coração dela quis mostrar. Em vez de brigar, observe o que exatamente ela valorizou no outro. Foi o cuidado? Foi a atenção ou foi a forma como ele trata a mulher dele? Use o elogio dela como um espelho emocional, não para se comparar, mas para entender o que ela sente falta. Depois, reconquiste o espaço dela com atitudes verdadeiras, não palavras. Seja mais presente mesmo nos detalhes simples. Demonstre orgulho por ela. Faça gestos espontâneos de afeto, sem esperar nada em troca. Porque quando ela volta a enxergar em você o homem que ela admirava, os elogios aos outros perdem o sentido, e ela voltará a se orgulhar de falar de você. Quando ela elogia outro homem, não é sobre o outro, é sobre você. É o coração dela gritando, pedindo para ser visto, para ser valorizado. Eise você ouvir esse grito antes que seja tarde. Ainda dá tempo de reconquistar o olhar que um dia já foi seu. Continuando. Te revela o sinal mais importante que diz sobre ela, já não demonstra saudade nem ciúmes por você. Esse é um dos sinais mais sutis, mas também mais perigosos, porque ele mostra que o vínculo emocional está se desconectando. Quando a mulher para de sentir saudades ou ciúmes, na verdade ela não deixou de te ver. Ela apenas parou de se importar emocionalmente como o que acontece entre vocês. O ciúme e a saudade, apesar de muitas vezes serem vistos como negativos, são formas de envolvimento emocional. Eles mostram que a pessoa ainda sente, ainda teme perder, ainda valoriza o vínculo. Mas quando esses sentimentos desaparecem, o que entra no lugar é algo muito mais frio, a indiferença. E a indiferença, meu amigo, é o oposto do amor. O ódio, o ciúme, a saudade ainda são emoções vivas, mas a indiferença é o silêncio do coração. É o ponto onde a pessoa já desistiu internamente, mesmo que ainda esteja fisicamente ao seu lado. E por ela chegou a esse ponto? Na maioria das vezes, a mulher não esfria. De repente ela foi se afastando aos poucos. Talvez por se sentir sozinha dentro do relacionamento, não ouvida, não valorizada ou emocionalmente cansada. Ela tentou conversar, tentou demonstrar, mas com o tempo percebeu que não adiantava. E é aí que algo dentro dela se desliga. Ela não sente mais necessidade de vigiar, de cobrar, de saber de você, porque no fundo, ela já não espera mais nada. E o que fazer quando isso acontece? E é esse o momento em que muitos homens erram. Eles percebem o distanciamento e, por desespero, começam a forçar reações. Fazem ciúmes de propósito, cobram atenção, pressionam, perguntam o tempo todo: "Você não sente falta de mim?" Mas isso só aumenta o afastamento porque mostra carência, não presença emocional. E a melhor atitude aqui, meu amigo, é o oposto do impulso. Pare de tentar provar. Comece a reconstruir. Mostre por meio de suas ações que você é alguém que vale a pena sentir falta. Volte a ser interessante, leve e confiante, reacendo o encanto, não pela cobrança, mas pela mudança real de energia. Por exemplo, cuide da sua aparência e do seu emocional. Volte a ser aquele cara que tinha sonhos, que tinha brilho nos olhos. Surpreenda-a com atitudes que mostrem confiança e evolução. E quando a mulher percebe que o homem voltou a se valorizar, ela começa, mesmo que sem querer, a te olhar diferente. E é nesse momento que o ciúme, a saudade voltam naturalmente. Não porque você pediu, mas porque ela voltou a sentir algo real. Você, homem que está me assistindo até agora, preste atenção no conselho que eu vou te passar. Quando ela para de sentir ciúmes ou saudade, não é o fim do amor, é um pedido silencioso para que você acorde. É o coração dela dizendo: "Me mostra de novo porque eu me apaixonei por você lá no começo." E se você souber ouvir esse pedido, não com os ouvidos, mas com atitude, você pode reacender um sentimento que ela acreditava que já tinha morrido. Agora quero saber de vocês. Me diz aqui nos comentários quais desses sinais vocês se identificaram. Estou curiosa para saber. E vocês já sabem que temos o encontro marcado para o próximo vídeo. Até mais!